Olá, pessoal do Cálculo 2. Hoje nós temos mais uma aula sobre derivadas parciais. Dessa vez, nós vamos estudar a regra da cadeia. Lá no Cálculo 1, nós já tínhamos uma regra da cadeia. A regra da cadeia, ela nos ensinava como derivar composições de funções. Então, como a gente vê aí no slide, se eu tenho uma função lá do cálculo 1, y é igual a f de x, mas que x era uma função que dependia de t, por exemplo, x é igual a g de t, a regra da cadeia nos ensinava como derivar a função y em relação a t. Ela dizia que a derivada de y em relação a t era a derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Essa formulinha ela pode ser facilmente lembrada com o seguinte diagrama. Eu tenho que y é uma função que depende de x. E x, por sua vez, depende de t. Se eu quero derivar y em relação a t, primeiro eu tenho que derivar y em relação a x, e depois eu tenho que derivar x em relação a t. Então, daí sai a forma, a formulinha de que a derivada de y em relação a t é a derivada de y vezes a derivada de y em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Aí nós podemos nos perguntar o que acontece agora com funções que dependem de mais de uma variável. Então, vamos supor, por exemplo, que z é dada por uma função f que depende de x e y. E que, por sua vez, x depende de uma variável t e y também depende de t. Então, eu vou escrever que x é uma g de t e y é uma h de t. Eu posso me perguntar como que eu derivo, então, z em relação a t? Porque z depende de x e y. X depende de t e y também depende de t. Então, isso significa que a função z depende de t, indiretamente. Então, uma pergunta é, como que eu derivo a função z igual a f de xy em relação a t? Um diagrama também vai ajudar a gente, nesse caso, a obter a fórmula. Isso, é claro, gente, não é a demonstração da fórmula, isso é simplesmente um truque para que a gente lembre como usar a regra da cadeia nesses casos, tudo bem? Então, z é uma função que depende de x e z também depende de y. E x depende de t e y também depende de t. Então, para eu obter a derivada de z em relação a t, então eu preciso primeiro derivar z em relação a x e eu tenho que derivar x em relação a t. Da mesma forma, eu tenho que derivar z em relação a y e eu tenho que derivar y em relação a t. E dessa fórmula fica a derivada da z em relação a t, fica a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Certo? Então, essa é a formulinha da regra da cadeia. Em vez de escrever essa dz dx aqui, a gente pode escrever como z igual a f de xy, a gente pode escrever a derivada da f em relação a x, né, aqui, e aqui eu mantenho. E aqui também eu posso trocar por derivada da f em relação a y vezes dy dt. As duas notações estão corretas. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é porque a notação aqui é diferente daqui e essa notação é diferente dessa. Ora, isso se deve ao fato de que z é uma função que depende de x e y, então ela depende de duas variáveis. Então, quando eu derivo z, eu tenho que usar a notação de derivada parcial, porque ela depende de mais de uma função. A função x, por outro lado, depende unicamente de t, por isso eu posso usar essa notação com
com o d normal, dx dt. E a mesma coisa aqui. Z depende de x e y, então quando eu derivo parcialmente em relação a y, eu uso o símbolo de derivada parcial. Por outro lado, y depende só de t. Então, como é uma função que tem uma única variável, eu posso usar essa notação do d normal lá do cálculo 1. Tudo bem? Então, essa é a formulinha para a derivada parcial. Então, vamos aplicá-la em um exemplo. Então, eu tenho que z, primeiro exemplo, eu tenho que z é igual a x ao quadrado y mais 3xy à quarta, onde x é igual a seno de 2t e y é cosseno de t. Muito bem. Eu quero calcular dz dt, eu quero dz dt quando t é igual a zero. Então, eu quero dz dt quando t igual a zero. Então, eu vou aplicar a formulinha lá. Antes, vamos usar de novo o diagrama para a gente lembrar. Então, eu tenho z é uma função que depende aqui de x e de y, e x depende de t, e y também depende de t. Então, para eu calcular a derivada da z em relação a t, primeiro eu vou calcular, depois eu vou substituir para t igual a zero, tudo bem? Então, dz dt vai ser, como z recai no t por aqui e por aqui, então eu tenho que chegar com as derivadas daqui de cima, aqui embaixo, nos dois jeitos. Como que a gente lembra? Para eu descer, eu sempre multiplico, para eu descer, eu multiplico, e aqui embaixo eu somo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar a derivada parcial da z em relação a x, derivada parcial da z em relação a x, descendo pelo primeiro ramo. Como eu estou descendo, eu multiplico, vezes a derivada de x em relação a t. Pronto, cheguei no t. Agora eu somo. Somo com quem? Agora eu vou descer pelo lado do y. Fica a derivada parcial da z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Certo? Cheguei aqui embaixo. Muito bem. Então, vamos fazer as contas. Eu tenho que derivar z em relação a x. Então, eu vou vir aqui na expressão da z e vou derivar isso em relação a x. Derivando isso em relação a x, fica 2xy. Lembrando que, como eu estou derivando em relação a x, eu trato y como uma constante, mais 3y à quarta. Mais 3y à quarta. Agora, eu multiplico por dx dt. Então, eu vou derivar x em relação a t. X é seno de 2t, então a derivada disso é 2 cosseno de 2t. Mais. Agora, eu vou derivar z parcialmente em relação a y. Então, eu volto na expressão da z e derivo parcialmente em relação a y. Vai ficar x ao quadrado mais 12xy ao cubo. Agora, eu multiplico pela derivada de y em relação a t. Eu venho aqui, y é igual a cosseno de t, então a derivada de y em relação a t, a derivada do cosseno é menos seno de t. Então, eu calculei a minha expressão. Agora, eu preciso calcular isso para t igual a zero. Mas quando t igual a zero, quanto que vale x? X vale seno de 2t, então vale seno de 2 vezes zero. Só que isso é seno de zero e seno de zero é zero. Então, quando t igual a zero, x é zero. E quando t igual a zero, qual é o valor de y? Y é cosseno de t, então é cosseno de zero. E cosseno de zero é 1. Então, para t igual a zero, eu tenho que x também é zero e o y é igual a 1. Vou pegar todas essas informações e vou substituir na derivada que eu quero calcular. Então, vai ficar a derivada da z em relação a t quando t igual a zero, vale quanto? 2 vezes x vezes y. Então, fica 2 vezes 0, porque quando t igual a 0, x é igual a 0. 2 vezes 0 vezes 1, mais 3 vezes y à quarta, vezes 1 à quarta. Que multiplica 2 vezes cosseno de 2 vezes t. Só que t é 0, então fica 2 vezes cosseno de 2 vezes 0 é 0. Mais x ao quadrado é 0 ao quadrado, mais 12 vezes x, que é 0, vezes 1 ao cubo. Vezes menos seno de t. Menos seno de t é 0, seno de 0. Bom,
esse pedaço todo é zero, isso aqui é zero, isso é zero, isso é zero, então isso aqui não contribui com nada. Então fica só 1/4 é 1, 3 vezes 1 é 3, então isso fica só 3 vezes 2 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3, 6. Então significa que a derivada de z em relação a t vale 6. Vamos ver agora um segundo caso para derivadas parciais, para a regra da cadeia. De novo, vamos supor que eu tenho uma função z que depende de x e y. Então, z é uma função de x e y. Mas vamos supor que x depende agora não só de t, mas depende de duas variáveis. Vamos supor que x é igual a uma função g de s e t. E também y é uma função que depende de outras duas variáveis. Então, z depende de x e y, e cada uma delas, por sua vez, depende de s e t. Então, vamos ver como que a gente... Então, no final das contas, o resumo da ópera, z depende de s e de t. Então, nós podemos nos perguntar como derivar parcialmente z em relação a s e z em relação a t. Por que parcialmente? Porque a z está dependendo de s e de t, de duas. Então, por isso que a gente deriva parcialmente. Então, a gente pode se perguntar como fazer essa conta. De novo, eu vou fazer um esqueminha daquele de árvore para a gente perceber como que fica, para a gente entender como fica a fórmula. Novamente, essa não é uma demonstração, é simplesmente um truque para a gente lembrar de como funciona a regra da cadeia. Então, eu tenho z, uma função que depende de x, e z depende de y. Só que x, por sua vez, depende de s e depende de t. Y também depende de S e depende de T. Então, vamos supor, primeiro, que eu quero calcular a derivada parcial da Z em relação a S. Então, eu preciso ver aqui no meu esquema onde eu chego, partindo do Z, onde eu chego no S. Então, eu chego por aqui e eu chego por aqui. Então, eu tenho que fazer um caminho nesse meu diagrama para chegar em S. Bom, para eu fazer esse caminho, para eu chegar nesse primeiro S aqui da esquerda, eu tenho que descer do z para o x. Como que eu faço isso? Eu derivo parcialmente z em relação a x. Para eu sair do x e chegar no s, eu tenho que derivar parcialmente x em relação a s. Por que parcialmente? Porque x depende de duas variáveis, então eu tenho que calcular uma derivada parcial. Certo? Bom, então eu cheguei aqui no s. Só que eu tenho que chegar no s nesse outro s, pelo outro lado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou derivar z parcialmente em relação a y e eu chego no y. Só que eu preciso sair do y e chegar no s. Então, eu derivo parcialmente o y em relação a s. Então, a minha derivada parcial de z em relação a s fica como? Partindo daqui de cima, eu fico com esse fator vezes esse, porque eu estou descendo, então eu multiplico para lembrar. Então, a derivada parcial da z em relação a x vezes a derivada parcial de x em relação a s. Aqui embaixo eu somo, então eu somo, cheguei aqui embaixo, somo. Agora eu tenho que descer pelo outro caminho. Fica a derivada parcial da z em relação a y vezes a derivada parcial da y em relação a s. Tudo bem? Da mesma forma, eu posso calcular a derivada parcial da z em relação a t. Como que fica? Agora eu tenho que chegar aqui, onde está o t. Como que eu desço? Derivada parcial da z em relação a x, para chegar no primeiro, vezes a derivada parcial da x em relação a t. Somo, porque eu cheguei embaixo. Agora fica a derivada parcial da z em relação a y. Cheguei no y, eu preciso sair do y e chegar no t. Derivo parcialmente y em relação a t. Certo? Então, esse esqueminha ajuda bastante a gente entender como funciona a regra da cadeia. Gente, cuidado com a minha anotação. O meu símbolo de derivada parcial fica parecendo um 2. Mas assim, lembrando que minha derivada parcial é assim, toda vez que eu fazer o 2 é assim. Cuidado para não confundir. Isso não é um 2, é um símbolo de derivada parcial. É que o meu fica feio e fica torto. Mas é uma derivada parcial. Cuidado. Pelo amor de Deus. Então, vamos calcular aqui. Vamos ver esse exemplo. Eu tenho uma função z, que ela é
exponencial de x vezes seno de y. Então, é uma função z que depende de x e y. Só que x é uma função que depende de st. X é igual a s vezes t ao quadrado. E y é s ao quadrado vezes t. E eu quero calcular a derivada parcial da z em relação a s e a derivada parcial da z em relação a t. De novo, vamos fazer o esquema, não custa fazer mais uma vez para a gente lembrar. Então, a z depende de x, a z depende de y, o x depende de s, o x depende de t, e para o y a mesma coisa. Então, vamos calcular. Vamos calcular a primeira derivada parcial da z em relação a s. Então, a derivada parcial da z em relação a s. Então, eu quero chegar aqui embaixo, nesses dois. Então, para eu chegar no primeiro s, eu calculo a derivada parcial da z em relação a x vezes, porque eu estou descendo, a derivada parcial da x em relação a s. Para eu chegar, sei que cheguei aqui embaixo, somo. Para eu chegar no segundo s, derivada da z em relação a y vezes a derivada da y em relação a s. Tá, mas vamos ver quem são esses caras. Derivada da z em relação a x. Z é essa função aqui. Se eu quero derivar em relação a x, eu trato y como constante. Então, derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. Então, isso é exponencial de x vezes seno de y. Vezes a derivada da x em relação a s. A derivada de x em relação a s, eu preciso derivar essa expressão em relação a s. Trato t como constante, a hora que eu derivo em relação a s, sobra só t ao quadrado. Pronto. Agora eu vou para a outra parte. Derivada da z. Derivada da z em relação a y, eu tenho que derivar aqui. Trato x como constante, derivada do seno ou cosseno. Então, isso é exponencial de x vezes cosseno de y. Vezes a derivada da y em relação a s. Derivada da y em relação a s eu derivo aqui, trato t como constante. Então, isso é 2 vezes s vezes t. Posso deixar assim, não precisa simplificar muito, mas se você quiser deixar mais bonitinho, pode escrever, deixa eu escrever na linha de baixo, porque senão fica muito tumultuado. Então, isso fica exponencial de x, t ao quadrado seno de y, mais exponencial de x, 2 vezes exponencial de x, s vezes t, cosseno de y. Se quiser colocar exponencial de x em evidência, dá, mas não precisa, pode deixar assim que está ótimo. Vamos agora calcular a derivada da s em relação a t. Então, a derivada da s não, perdão. A derivada da z em relação a t. Então, a derivada da z em relação a t, voltando aqui no nosso diagrama, vai ser, então eu quero chegar no t. Quero chegar aqui no t. Como eu faço? Desço primeiro pelo x. Então, vai ser a derivada da z em relação a x vezes a derivada, são vezes, vezes a derivada da x em relação a t. Cheguei embaixo, somo. Derivada da z, agora eu vou descer pelo outro lado, em relação a y, vezes a derivada da y em relação a t. Então, vamos lá, calcular as derivadas. A derivada da z em relação a x a gente já calculou, é exponencial de x vezes seno de y, vezes a derivada da x em relação a t. A derivada da x em relação a t é 2 vezes st. Então, 2st, certo? Porque st ao quadrado, eu estou derivando em relação a t, trato s como constante. Mais a derivada da z em relação a y, já calculamos também. A derivada da z em relação a y é exponencial de x cosseno de y. A derivada de y em relação a t é s quadrado, certo? Então, vamos escrever bonitinho isso aqui melhor. Isso vai ficar 2 vezes s vezes t vezes exponencial de x seno de y, só para ficar mais bonito, mais s ao quadrado exponencial de x cosseno de y. Aqui dá para colocar s vezes exponencial de x em evidência, mas não precisa, pode deixar assim mesmo. Certo? Muito bem. Vamos observar que esse segundo caso da regra da cadeia, ele tem 3 tipos de variável. A gente tinha a z,
que dependia de x, dependia de y, e a y dependia de s e de t, a mesma coisa da y. Dependia de s, dependia de t. Essas variáveis, elas recebem nomes. A s e a t não dependem de ninguém, então elas são chamadas de independentes. A x e a y dependem de s e de t, elas são chamadas de intermediário. E z depende de todo mundo, então ela é chamada de variável dependente. Só para aparecer o nome, então vocês já sabem o que são as variáveis dependentes, as intermediárias e as independentes. A gente pode elaborar uma regra da cadeia geral. Como que ficaria essa regra da cadeia geral? Então, vamos supor que a gente tem uma função u que dependa de n variáveis, de x1 até xn. E cada uma dessas variáveis x alguma coisa dependem de outras m variáveis. Então, cada x, j, cada um dessas i's depende de uma variável t alguma coisa. Então, depende de t1, de outras m variáveis, t2 até tm. Então, isso significa que a u é uma variável dependente, essas xi são as variáveis intermediárias, e essas t alguma coisa são as independentes. Então, significa que eu posso derivar u parcialmente em relação a qualquer uma desses t alguma coisa. Como que funciona a regra da cadeia? De novo, a gente vai fazer um esquema de árvore. Eu falo árvore, mas é uma árvore de cabeça para baixo, né? Mas tudo bem. Então, vamos fazer o esquema aqui. Então, a u, ela depende de x1, depende de x2, até... Será que vai caber aqui? Até um xn. Só que cada x alguma coisa depende de t1 até tm. Então, essa x1 depende de t1, depende de t2, até depender de tm. A mesma coisa para o x2, depende de t1, depende de t2, até tm. Para todos até o xn, que depende de t1, depende de t2, depende de tm. Bom, tendo o diagrama aqui em mente, a gente pode se perguntar como que a gente deriva parcialmente a função u em relação a um t i qualquer, certo? Esse i pode ser de 1 até m. Como que a gente calcula essa derivada? Bom, então eu tenho que chegar no ti. Duro que eu não desenhei o i no meu aqui, né? Mas tudo bem. Então vamos desenhar o i aqui de cor diferente para ficar destacado. Então vamos fazer o i de azul mesmo. Então vamos supor que o ti está aqui, o ti está aqui e o ti está aqui. Certo? É algum desses de 1 a m. Então, se eu quiser derivar parcialmente a u em relação a esse ti, eu tenho que chegar neles aqui embaixo. Tenho que chegar aqui, tenho que chegar aqui, tenho que chegar aqui para todos. Como que eu faço isso? Para eu chegar nesse primeiro, eu tenho que derivar parcialmente u em relação a x1 vezes a derivada parcial de x1 em relação a esse ti. Cheguei aqui embaixo, somo. Agora eu tenho que chegar nesse segundo. Então, eu tenho que derivar parcialmente u em relação a x2 vezes a derivada parcial de x2 para o ti. Eu faço isso para todos, vou somando, a hora que eu chego embaixo, faço isso para todos, até eu chegar à derivada parcial de xn em relação... Ups, perdão, está errado. Errei aqui. Comecei de baixo. A derivada de u até eu chegar à derivada parcial de u em relação a xn vezes a derivada parcial de xn em relação a esse ti. Pronto. Cheguei a todos os ti's que estão aqui embaixo, certo? É assim que a gente faz a derivada.
A gente pode escrever isso aqui numa notação de somatório da seguinte forma. Isso fica o somatório de j igual a 1 até n, da derivada parcial de u em relação a x, j, vezes a derivada de x, j, em relação a t, i. Percebam que é justamente o que eu escrevi aqui, ó, quando j é igual a 1. Isso fica a derivada parcial de u em relação a x1, que é o que está aqui, vezes a derivada de x1 em relação a ti, que é o que está aqui, mais. Quando j é igual a 2, derivada parcial de u em relação a x2, vezes a derivada parcial de x2, vezes a derivada parcial de u em relação a x2, vezes a derivada parcial de x2 em relação a ti, e assim sucessivamente. Então, a gente pode escrever a regra da cadeia com essa notação de somatório. E funciona exatamente como os casos anteriores. Então vamos ver um exemplo. Eu tenho uma função u, que ela é dada por x à quarta vezes y mais y ao quadrado vezes z ao cubo. Então, essa u depende de x, y e z, onde x é igual a r vezes s vezes exponencial de t. Então, a x depende de r, de s e de t. Y é igual a r, s ao quadrado exponencial de menos t, e a z é igual a r quadrado s vezes o seno de t. Eu quero calcular a derivada parcial de u em relação a s, quando r é igual a 2, o s é igual a 1 e o t é igual a 0. Então, primeiro eu vou calcular a derivada parcial num ponto qualquer e depois eu substituo no ponto que a gente quer. Então, vamos lá. Vamos fazer o esqueminha. Então, a minha função u depende de x, depende de y e depende de z. A x, por sua vez, depende de r, depende de s, depende de t, depende de r, depende de s, depende de t, e a mesma coisa aqui. R, S, T. Eu quero a derivada parcial da u em relação a S. Então, eu tenho que chegar aqui, tenho que chegar aqui e tenho que chegar aqui. Então, vamos aplicar a regra da cadeia para ver como isso funciona. Como que vai funcionar? Então, a derivada parcial de u em relação a S vai ser como? Para eu chegar nesse primeiro S aqui, eu tenho que passar pelo x primeiro. Então, eu derivo a u em relação a x vezes a derivada da x em relação a s. Pronto, cheguei embaixo, somo. Para eu chegar nesse s agora, eu derivo a derivada de u em relação a y vezes a derivada de y em relação a s. Somo, cheguei embaixo, quero chegar no terceiro s. Derivada da u em relação a z vezes a derivada da z em relação a s. Pronto. Agora eu tenho que calcular essas derivadas e substituir. A derivada da... Eu não vou copiar, não vou subir. Não, vamos olhar aqui no slide. A derivada da u em relação a x. Então, eu trato y e z como constantes. A derivada em relação a x é quanto? É 4x ao cubo y. E é só, porque na segunda parte ali só tem y e z. Então, não tem x, então a derivada é zero. Muito bem. Vezes a derivada de x em relação a s. De x em relação a s, eu trato o r e o t como constantes, então vai ficar r vezes exponencial de t. Soma. Derivada da u em relação a y agora. Da u em relação a y vai ser x à quarta mais 2yz ao cubo, vezes a derivada de y em relação a s. A derivada de y em relação a s vai ser 2 vezes r s exponencial de menos t. Não vai caber aqui, vou ter que escrever embaixo. Derivada da u em relação a z. Na primeira parte ali não tem z, então a derivada é zero. Na segunda parte vai ficar 3y ao quadrado, z ao quadrado. Vezes a derivada de z em relação a s. Derivada de z em relação a s é r ao quadrado seno de t. Muito bem. Então, eu quero
Bom, já calculei a derivada num ponto qualquer, só que agora eu quero a derivada no ponto quando r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0. Então, o x ele vale r vezes s vezes exponencial de t. Então, quando r é igual a 2, s é igual a 1, t igual a 0, o x vale quanto nesses valores? Nesses valores, para r igual a 2, s igual a 1 e t igual a 0, quanto que vai ficar? R é 2, vezes o s é 1, vezes exponencial de 0. Exponencial de 0 é 1, 2 vezes 1 é 2. Então, o x vale 2. O y é r vezes s ao quadrado vezes exponencial de menos t. Então, nos pontos, no ponto r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0, o y vai valer 2 vezes 1 ao quadrado vezes exponencial de menos 0. Menos 0 é 0, exponencial do 0 é 1, de novo dá 2. E o z ele é r ao quadrado vezes s vezes seno de t. Aí o z vai valer, então, 2 ao quadrado, que é 4, vezes 1 vezes seno de 0. Só que seno de 0 é 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, o z é 0. Muito bem, então a gente vai substituir todas essas informações na nossa conta. Então, a derivada de u em relação a s, quando r é igual a 2, s é igual a 1 e t igual a 0, fica como? Vai ficar 4x ao cubo vezes y. Então, 4 vezes x ao cubo, 2 ao cubo é 8, vezes y, que é 2, vezes r vezes exponencial de t. O r é 2, vezes exponencial de 0, que é 1. Então, vou deixar só 2. Mais x à quarta. O x é 2. 2 à quarta é 16, mais 2 vezes y vezes e ao cubo. Z é 0, então vai ficar tudo 0. Então, esse pedaço eu não vou nem colocar. Vou economizar espaço aqui. Vezes, vezes 2 vezes r, então vai ficar 2 vezes o r, que é 2, então fica 2 vezes 2, vezes o s, que é 1, não vou nem colocar, vezes exponencial de menos 0, que é exponencial de 0, que é 1, que eu também não vou nem colocar. Deixa assim, pronto. Mais. A terceira parte aqui já vai dar tudo 0, porque eu estou multiplicando por z ao quadrado. Todo mundo está sendo multiplicado por z ao quadrado. Mas o z é 0. Então, toda essa parte aqui, ó, é toda 0. Então, não vou nem escrever isso para poupar espaço. Então, isso vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 4, 128. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 16, 64. 128 mais 64 dá 192. Então, a derivada de u em relação a s, quando r igual a 2, s igual a 1 e t igual a 0, vale 192. Isso deu trabalho. Vamos ver um outro exemplinho. Aqui eu tenho uma função g. Então, acabou esse aqui. Eu tenho uma função g, st, que é igual a uma função... Então, eu tenho que g aplicada em st é a mesma coisa que uma função f aplicada em S2 menos T2 e T2 menos S2. Eu quero mostrar que G satisfaz essa equação aí. Eu quero mostrar, isso aqui em matemática significa que é o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que T vezes a derivada parcial da G em relação a S mais S vezes a derivada parcial da G em relação a T, eu quero mostrar que isso é 0. Então, para isso, eu preciso calcular essas derivadas. Mas a cara disso aqui está estranha para eu aplicar a regra da cadeia. O que a gente pode fazer? Eu posso dizer que G de ST é uma f de xy, onde x é S2 menos T2 e y é T2 menos S2. Então, eu vim aqui e chamei tudo isso de x e chamei tudo isso aqui de y. Então, significa que se eu quero derivar
Se eu quero derivar g em relação a s, por exemplo, é a mesma coisa que derivar como isso é igual a isso. Derivar g em relação a s é derivar f em relação a s. Só que a f depende de x e de y, e x e y, por sua vez, depende de s de t. Percebe, então, que agora voltou na regra da cadeia. Então, isso aqui é a mesma coisa que a derivada da f em relação a s. Então, como que eu vou calcular aqui? A f depende de x e depende de y, e y, por sua vez, depende de st. Agora ficou fácil, porque se eu quero calcular isso, é a mesma coisa que calcular isso, e para calcular isso eu uso o esqueminha. E aí ficou fácil. Então, vamos calcular a derivada. Bom, então a derivada da g em relação a s é a mesma coisa que a derivada da f em relação a s. Só que a derivada da f em relação a s, como que é? É a derivada, eu quero chegar aqui, quero chegar aqui. Então, é a derivada parcial da f em relação a x, vezes a derivada parcial da x em relação a s. Cheguei embaixo, somo, derivada da f em relação a y, vezes a derivada da y em relação a s. A derivada da f em relação a x, eu não sei quanto que vale. Então, eu deixo do jeito que está. Derivada da f em relação a x. Mas a derivada da x em relação a s, eu sei. Basta eu derivar isso aqui em relação a s. A derivada disso em relação a s é 2s. Então, vezes 2s. Mais, derivada da f em relação a y, eu não sei quanto que vale, porque eu não tenho a expressão da f, deixo do jeito que está indicado, vezes a derivada da y em relação a s. Isso eu sei, basta derivar isso. A derivada em relação a s é menos 2s, então fica menos 2s. Pronto, derivei. Agora eu vou derivar g em relação a t. Mesma coisa, derivar g em relação a t é a mesma coisa que derivar a f em relação a t. Então eu olho para o meu diagrama ali, para o meu esquema, e agora eu quero derivar em relação a t. Quero chegar aqui. Então isso é a derivada da f em relação a x, vezes a derivada da x em relação a t, mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada da y em relação a t. Isso aqui eu não sei, a derivada da f em relação a x eu não sei quanto que vale, deixo indicado. Derivada da x em relação a t é menos 2t, então isso fica menos 2t. Mais, derivada da f em relação a y deixo indicado, derivada da y em relação a t é 2t. Muito bem. Então, vamos ver quanto que vale. Vamos ver, então, quanto que vale t vezes a derivada da g em relação a s, mais s, a derivada da g em relação a t. Vamos ver se isso dá zero? Então, eu tenho que fazer t vezes essa coisa toda aqui. Então, vai ficar 2st vezes a derivada da f em relação a x, menos, estou multiplicando por t, né? Menos 2st, derivada parcial da f em relação a y. Mais. Agora eu multiplico por s a derivada da g em relação a t. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por s. Aqui eu multipliquei por t, aqui eu multiplico por s. Então, vai ficar menos 2 st vezes a derivada da f em relação a x, mais 2st, derivada da f em relação a y. Multipliquei por s. Então, aqui eu tenho 2st f em x menos 2st f em x. Esse eu cancelo com esse. Menos 2st f em y, 2st f em y. Esse eu cancelo com esse. Então, isso deu zero, como a gente queria. Muito bem, mais uma aplicação aí da regra da cadeia. A gente pode usar a regra da cadeia também para fazer derivações implícitas. O ideal seria ver o teorema da função implícita, mas a gente não vê ele no nosso curso e a gente vai só ver como calcular derivadas implicitamente usando a regra da cadeia. Então, vamos supor que eu tenho uma equação na forma f de xy igual a zero. Então, eu tenho uma equação, uma função aqui, uma equação f de xy que é igual a zero, onde eu sei que y é uma função de x. Então, eu sei que y é uma função que eu vou chamar de f, que depende de x. Então, substituindo essa informação aqui, eu tenho que f de x
y é f' de x, isso aqui é igual a zero, para qualquer x. Então, vamos supor que eu quero calcular a derivada de y em relação a x. Pela regra da cadeia, eu posso derivar dos dois lados dessa igualdade aqui, que eu vou obter exatamente o que eu quero. Se eu derivo dos dois lados f de x, y igual a zero, o que vai acontecer? Vai ficar a derivada parcial da f em relação a x vezes. A x depende de quem? Só de x. Então, a derivada parcial derivada de x, que eu não vou nem escrever assim, eu vou escrever com símbolo normal, porque ela depende só de x. Derivada de x em relação a x, mais derivada da f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. Como eu derivei deste lado, agora eu derivo deste lado, a derivada de 0 é 0. A derivada de x em relação a x é 1. Então, significa que a derivada parcial da f em relação a y vezes a derivada de y em relação a x, isso é igual a menos a derivada da f em relação a x. Por sua vez, então, a derivada de y em relação a x é menos a derivada da f em relação a x dividido pela derivada da f em relação a y. Que a gente pode escrever assim, menos, usando aquela outra notação de derivada parcial, menos fx sobre fy. Então, se a gente tem y dado implicitamente numa equação, a gente pode derivar ela em função de x usando essa formulinha aqui. Então, vamos aplicar e vamos determinar y', que é a mesma coisa, lembrando que y' é dy dx, onde eu tenho x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy. Perceba que nessa equação aqui, eu não consigo isolar o y para depois derivar, por isso que ela é dada implicitamente. Bom, eu vou definir uma função f, uma equação f de xy, que é x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy. E como essa equação tem isso aqui significa que a f grande é igual a zero. Então, eu posso aplicar a regrinha da derivação implícita. A regrinha da derivação implícita diz que dy dx, que é o que eu quero calcular, é menos f em relação a x sobre f em relação a y. Isso aqui, então, é menos. Então, eu vou derivar f em relação a x, vai ficar como? 3x ao quadrado menos 6y sobre a derivada da f em relação a y vai ficar 3y ao quadrado menos 6x. Se você quiser, pode colocar 3 em evidência em cima e embaixo e simplificar, mas tudo bem, pode deixar assim que está certo. E também a gente tem uma regrinha de derivação implícita para mais variáveis. Então, se eu tenho uma função z que depende implicitamente, eu não sei explicitar a cara de z, mas ela depende implicitamente de x e y, se eu tenho ela dada implicitamente numa equação assim, f de x, y, z igual a zero, eu posso calcular a derivada parcial de z em relação a x ou de z em relação a y da mesma forma, derivando implicitamente essa equação aqui. Como que fica? Fica a derivada parcial da x em relação a x. Vamos supor que eu quero calcular a derivada de z em relação a x, né? Então, como que calcula? Fica a derivada da f em relação a x vezes a derivada de x em relação a x. Como tem mais de uma aqui, eu vou usar o símbolo de parcial, que fica mais correto. Vezes a derivada parcial de x em relação a x, mais derivada parcial da f em relação a y, vezes a derivada parcial de y em relação a x, mais a derivada parcial da f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x, que é o que eu quero calcular. Derivei todo esse lado, a mesma coisa que derivar isso, derivada de 0 é 0. Derivada de x em relação a x é 1. Derivada de y em relação a x, como y não depende de x, isso é 0. Então, isso significa que a derivada parcial da z em relação a x, então eu vou escrever isso, a derivada da f em relação a z. Isso aqui ficou zerou tudo, né?
isso é igual a menos a derivada parcial da f em relação a x. Então, dessa forma, a derivada de z em relação a x é igual a menos a derivada da f em relação a x sobre a derivada da f em relação a z. Da mesma forma, a gente mostra a outra derivada, a derivada da z agora em relação a y, que é a que está aí no slide, é menos a derivada da f em relação a y sobre a derivada da f, perdão, em relação a z. Então, vamos calcular aqui, para esse exemplo, a derivada parcial da z em relação a x e em relação a y para essa equação aqui. Então, eu tenho x dado implicitamente, z, perdão, dado implicitamente, pela equação x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz igual a 1. Então, eu tenho que definir aquela f grande da maneira mais natural possível. E eu vou definir como x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz menos 1. Então, isso ficaria igual a zero. Eu vou fazer a derivada parcial em relação a x e a em relação a y fica de exercício para vocês. Então, a derivada parcial da z em relação a x, vou calcular, pela formulinha aqui, é menos a derivada parcial da f em relação a x sobre a derivada parcial da f em relação a z. Então, vamos calcular aqui. A derivada da f em relação a x vai ficar quanto? 3x ao quadrado, mais... Nossa, eu fiz um sinal enorme, não precisava de tudo isso. Mais 6yz. Posso apagar um pedaço aqui, o duro que vai apagar tudo. Sobre... Agora, a derivada da f em relação a z vai ficar 3z ao quadrado mais 6xy. Pode colocar 3 em evidência aqui de novo, mas eu vou deixar assim. E fica para vocês de exercício calcular a derivada parcial da z em relação a y. Certo? Fica de exercício. Facinho. Faz em um minutinho. Certo? É isso então, pessoal, pela regra da cadeia. Bons estudos e até a próxima aula.